Olá, sou eu aqui de novo, Larissa Lacerda, e esse é mais um Conta Pra Gente. Se você viu nossos 3 programas anteriores, você já deve ter notado que os especialistas sempre reforçam a importância de tentar guardar uma parte do seu dinheiro. E aqui, se você não viu os 3 primeiros programas, corre lá para assistir, porque tem muita dica babadeira. Esse hábito de tentar guardar uma parte da grana é útil quando surgir eventuais contratempos na vida. Porque a vida tem disso, né, gente? É como diz aquele famoso ditado popular: não dá pra contar sempre com o ovo na galinha. Tá, tudo bem, eu sei que o ditado não é exatamente assim, mas vocês pegaram a mensagem. E é aí que entra o nosso tema de hoje, reserva de emergência. Eu vou conversar com o Marcel Lima. Ele é educador financeiro e autor do livro O Investidor Crônico. O Marcel também tem um canal no YouTube que chama O Investidor Crônico. Esse bate-papo é logo depois da vinheta. Oi, Marcel, obrigada por participar mais uma vez do nosso programa. Eu que agradeço. Marcel, e hoje nosso tema é reserva de emergência, né? Eu acredito que possa ser um termo novo para muita gente. Então eu quero te pedir para explicar o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai ter disponível para você usar em situações de urgência, ou seja, você precisa aportar um dinheiro em casos graves de qualquer acontecimento grave que aconteça, por exemplo, uma perda de um emprego, né, um problema sério de saúde. Então a reserva de emergência vai ser para suprir qualquer necessidade financeira que você tenha nesses casos graves aí e que precisam de aporte urgente de dinheiro. E tem como definir o percentual ideal do orçamento, né, para montar a reserva? Normalmente a gente recomenda aí entre 6 meses de despesas a 1 ano, né? Então você vai pegar, né, contabilizando ali quanto você costuma gastar geralmente com suas despesas, então você vai pegar esse montante que você geralmente costuma gastar e multiplicar por 6 a 12, ali, algum número entre 6 e 12, é mais ou menos essa faixa aí que a gente recomenda. Agora, por que existe essa faixa, né? Porque isso vai depender de pessoa para pessoa. Se você pega, por exemplo, um funcionário público que tem estabilidade no emprego, ele tem variáveis ali, coisas de risco de perder o emprego, por exemplo, né, muito diferente de alguém que é CLT, que trabalha ou que é um autônomo, ou que é empresário. Então, os riscos envolvidos nas vidas das pessoas, que vão gerar situações graves, que precisam de aporte financeiro imediato, vão variar de pessoa para pessoa. Então, é importante ter mais ou menos essa faixa, assim, para a gente ter uma ideia, né, só para a gente conseguir estabelecer um parâmetro ali para as pessoas. Então, se você tem um plano de saúde, por exemplo, né, você pode ter uma reserva de emergência um pouco menor. Se não for um plano participativo, você pode, né, de repente usar o seu plano em caso de urgência de saúde, não precisar usar a sua reserva de emergência. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa mesmo. E Marcel, eu tô com um orçamento controlado, consegui separar um percentual para montar a minha reserva de emergência. Onde eu devo colocar esse dinheiro? A reserva de emergência precisa ter 3 características. A aplicação financeira precisa ter 3 características importantes. A primeira é baixa volatilidade. Significa que o preço dos ativos ali que você está investindo, eles vão variar pouco ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você vai colocar reserva de emergência em ações, não é recomendado, porque se você precisar do dinheiro e as ações estiverem nas baixas, você vai tirar dinheiro e vai, né, realizar um prejuízo que não é o recomendado para se fazer, né? Outra coisa também, é importante você ter alta liquidez, você poder sacar o dinheiro quando você precisar. A liquidez é isso, é quando você pedir o resgate, o dinheiro já está na mão. Então, por exemplo, um CDB de liquidez diária significa isso. Dentro de 24 horas, quando você pede o resgate, ele já volta o dinheiro para sua mão. Então, liquidez é muito importante também. E a segurança, porque quando você precisar do dinheiro para resolver um problema grave da sua vida, com urgência, né, você vai precisar que o dinheiro esteja lá. Então, você não quer ser surpreendido, chegar no banco, falar lá com o gerente do banco, pedir, né, o resgate do dinheiro e ele dizer: olha, infelizmente, amigo, o dinheiro não está mais aqui, o banco quebrou. Então você não quer passar por isso. Então é importante ter segurança, baixa volatilidade e alta liquidez. Então a gente pode elencar aqui, por exemplo, o Tesouro Selic, né, que é um título público, que ele tem alta segurança, ele tem baixa volatilidade e alta liquidez, né? Você tem o CDB de liquidez diária, até a poupança mesmo pode servir para reserva de emergência. Você tem contas remuneradas também que te ajudam nessa parte da reserva de emergência. São recomendações aí que a gente faz para aplicações financeiras com essa finalidade. E é importante tratar a poupança, os investimentos como uma conta fixa dentro do orçamento?
Isso aí significa mais ou menos se pagar primeiro, né? Mais ou menos isso que quer dizer. Você já separa um dinheiro para investir e você gasta o que sobrar. E não o contrário. Você não pode, né, gastar e o que sobrar investir. Porque às vezes a gente acaba gastando todo o nosso salário e acaba não tendo dinheiro para investir. E essa parte do investimento é que vai te fazer sair de apuros financeiros, por exemplo, criando uma reserva de emergência. Então é importante você sempre separar um dinheiro para investir fixo ali, né? Quantos por cento, estabelecer uma meta, quantos por cento do meu salário eu quero investir para criar minha reserva de emergência ou para resolver problemas com uma dívida. Então é sempre bom separar ali uma porcentagem, você estabelece uma meta para isso e todo mês você vai cumprir aquilo ali e vai gastar o resto, o que sobrar depois de já ter separado esse dinheiro. E é importante criar metas realistas, né? Até para não gerar nenhuma frustração por não conseguir cumprir e acabar desistindo. Sem dúvida, a meta precisa sempre ser adequada à sua realidade. Por isso que não é interessante, na minha opinião, estabelecer porcentagens. Não, você tem que separar tantos por cento da sua despesa para investir, tantos por cento para lazer, porque isso vai depender de pessoa para pessoa. E essa porcentagem é só você que vai descobrir. Então você precisa lançar suas despesas num papel para você saber o quanto você gasta, quanto você costuma gastar, estabelecer essas porcentagens e conseguir projetar isso para o futuro, para estabelecer as suas metas de gastos dentro dessas despesas. Então essas porcentagens variam de pessoa para pessoa, cabe a você estabelecer as suas porcentagens. Marcel, e na nossa realidade brasileira, né, muitas famílias vivem com um orçamento apertado, muitas famílias de baixa renda. É possível guardar dinheiro mesmo assim? Né? Reserva de emergência é para todo mundo, a não ser naqueles casos de extrema pobreza, que a pessoa não tem realmente condição nem de arcar com as despesas básicas da vida dela, evidentemente, é uma situação muito mais complicada, mas no contexto geral das pessoas, inclusive que assistem esse programa, a gente espera que vocês tenham uma renda que consiga suprir as necessidades básicas e até sobre algum dinheirinho ali para outros casos de lazer ou alguma coisa do tipo. Você tem condição sim de montar a sua reserva de emergência, o que você tem que fazer, né, é estipular sua ordem de prioridade de despesas, estipular a ordem de prioridade de despesas, estabelecendo quais são as despesas, botar isso no papel, colocar os valores delas e o grau de importância que cada uma tem para você. Então, com isso, olhando as despesas no papel, você vai saber o que é mais importante, o que você precisa eliminar, o que não eliminar, né, o que reduzir, e a partir daí você consegue separar um dinheiro para investir, para criar sua reserva de emergência. Você tem condição de fazer isso. Então, coloque no papel, organize suas despesas. Com isso, você vai ter ideias ali para conseguir separar um dinheiro para investir. Marcel, e essa organização do orçamento deve ser mensal? Porque geralmente varia, pode variar um pouco, né? Tem meses que eu consigo guardar um pouco mais ou um pouco menos. Como a gente lida com essa questão? É melhor fazer um planejamento mensal ou um planejamento anual? Eu costumo usar duas metas. Eu costumo usar uma meta anual e uma meta mensal. Então a meta anual seria o globo, seria quanto você planeja gastar para o seu ano. Com isso você já ajuda a estabelecer a meta mensal, certo? Quanto você vai gastar mais ou menos ali no mês. Então é bom sempre ter um planejamento anual para saber quanto você vai gastar no ano e com isso, né, para fazer isso você precisa ter registrado já no ano anterior algumas despesas para você ter uma ideia, né, do quanto você vai gastar nesse ano, conseguir projetar isso melhor. Então estabelecer essa meta anual vai conseguir te fazer saber, né, quanto de dinheiro eu consegui investir nesse ano. E aí com base nisso, né, trazendo ao contrário agora, né, se você já separou, por exemplo, sei lá, 20% para investir, agora você tem 80% para gastar. E desses 80% você vai gastar de várias formas. Você vai gastar com as despesas variáveis, despesas fixas, aí você vai estabelecendo as suas metas, né? E dentro de cada mês, separando ali o quanto você quer gastar por cada mês. Então essas seriam as metas mensais que estão trazidas ali, estabelecidas dentro de uma meta anual que você planejou para o seu ano. Então acho que a meta anual ajuda a estabelecer as metas mensais ali, discriminadamente, né? Para cada tipo de despesa. Marcel, e como você já explicou, a reserva de emergência serve para usarmos em um momento atípico. Mas aí vem uma grande questão. Como eu sei que é o momento certo de retirar aquele dinheiro da reserva de emergência? Como definir um motivo justificável? Bom, a reserva de emergência, para você saber se você vai usar ou não, precisa ter a conversão de 3 fatores aí. Precisa ser um caso em que você precisa de um aporte financeiro para resolver um problema. Esse aporte precisa também, no segundo caso, precisa ser, né, urgente, precisa ser imediato.
e também esse problema precisa ser muito importante para a sua vida. Então, na reserva de emergência, a gente vai dar um exemplo aqui de, por exemplo, você vai olhar uma roupa na vitrine na promoção. Se você observar, você precisa gastar dinheiro para comprar aquela roupa, então precisa do aporte financeiro, né? Existe uma certa urgência nisso, porque senão a promoção vai passar, né? Agora você tem que ver o terceiro fator, se é a importância. Qual é o nível de importância daquela roupa para você? Se você vai para uma entrevista de emprego super importante para você e aquela roupa realmente encaixa nesse tipo de ocasião e você precisa daquilo, pô, de repente ela, né, ela tem lá a urgência, tem a importância e tem a necessidade de aporte financeiro. Pode ser, de repente, o caso de usar a reserva de emergência, se você não tiver dinheiro, né, se o seu salário não conseguir suprir aquilo, certo? Então a reserva de emergência é mais para você conseguir suprir algo que o seu salário não consegue pagar também. Então você pode, de repente, comprar aquela roupa por uma ocasião dessa, que é específica, que é importante para você, né? Agora, por exemplo, se você vai fazer uma viagem não é necessariamente uma coisa urgente, ela não é necessariamente uma coisa importante, aí vai depender de cada caso, né? De repente é uma viagem para festejar o aniversário de casamento, não sei, né? Agora também precisa de aporte financeiro, então sempre tem que ter a conversão desses três fatores para saber se é ou não para usar na reserva de emergência. Marcel, e você deu exemplos interessantes agora, e eu pensei em mais um. Vamos supor, eu estou precisando de uma renda extra e decido começar a fazer bolos para vender, mas antes eu preciso comprar um forno mais adequado. O que é melhor? Eu juntar o dinheiro para comprar o forno, juntar por 6 meses, 1 ano, enfim, ou retirar esse valor da minha reserva de emergência? Esse exemplo é bem interessante e a gente volta àqueles 3 pilares ali para você usar a reserva de emergência, né? Você comprar um forno para o seu negócio, ele é uma coisa importante, isso é uma coisa importante, precisa de aporte financeiro, né? E será que é urgente ou não? Será que você realmente está precisando do dinheiro agora? Esse negócio é importante para você agora? É isso que você tem que avaliar. Se você está sem dinheiro, não tem condição de arcar com o seu salário, de repente de outro emprego que você tenha, né, e está criando um negócio agora, e aí você precisa realmente do dinheiro agora para resolver esse problema, porque vamos supor que seu contrato no outro emprego já está acabando, você vai precisar do dinheiro de forma imediata, então isso pode ser o caso sim de usar uma reserva de emergência. Agora é sempre bom planejar. E a reserva de emergência, inclusive, ela é um planejamento. Ela é um planejamento para casos atípicos que acontecem na sua vida, que precisam ser resolvidos com aporte financeiro com emergência, que sejam importantes. E é um certo planejamento também. Você separa um dinheiro planejando para quando isso aconteça, né? Agora, outras formas mais previsíveis, como, por exemplo, criar um negócio, desenvolver um negócio, é uma coisa muito mais previsível, né? Então, de repente, é bom separar uma outra reserva para isso, para não usar a reserva de emergência. Porque a reserva de emergência vai que no meio do caminho, na hora de criar o seu negócio, você tem um problema de saúde, né? Então, é importante a reserva de emergência para casos assim inesperados também, entendeu? Então é importante você fazer reservas separadas para cada empreendimento que você tem na sua vida e deixar a reserva de emergência separada para casos imprevistos mesmo. Sim, então é esse o caminho, né? Se planejar para justamente não deixar esses imprevistos tirarem nosso sossego. Marcel, muito obrigada por todas as dicas que você trouxe pra gente hoje. Eu que agradeço, mais uma vez espero que todas as dicas aqui sejam importantes para vocês. Boas finanças pessoais e bons investimentos para todo mundo. É isso aí, boas energias para todos nós. Esse foi mais um Conta Pra Gente, o nosso espaço aqui na TV Assembleia para conversar sobre finanças pessoais. Até a próxima, gente. Um beijo, tchau. Peraí. Eu tô com... Ai, gente, peraí, pode deixar. Não precisa parar não, que vai agora, vai. Melhor é se planejar mesmo, então. Não. Gente, minha energia tá baixando. Você tô... Tadinho, você tá com fome. Eu juro que eu tô acabando, gente. Vou tirar o pé do seu almoço.